Bom dia a todos. Como o professor Marcos disse, meu nome é Rodinei Augusti, eu sou graduado, mestre e doutor em Química pela Unicamp. Atualmente eu sou professor associado na UFMG e fiz cursos de pós-doutorado na Universidade de Purdue, nos Estados Unidos. Nós vimos várias palestras anteriores a essa minha. Como o professor Marcos disse, eu como químico, eu vejo beleza e presença de design nas moléculas. Então, tivemos exemplos de sistemas biológicos maravilhosos, mas eu vou falar hoje sobre evidências de design inteligente na química da vida, processos bioquímicos ao nível molecular. Então, como químico, eu vou ter que mostrar algumas estruturas, assim como fez o professor Tarcísio, né? E é aí que eu vejo realmente que as interações entre essas espécies químicas revelam, sem sombra de dúvida, a presença de um design. Existem vários exemplos na literatura de sistemas bioquímicos complexos que mostram justamente a presença desse design. E na minha apresentação de hoje eu vou falar sobre dois desses exemplos, com detalhes ao nível molecular. O primeiro deles é sobre o transporte e armazenamento de oxigênio no processo de respiração. E o segundo, eu vou falar sobre a química da visão. No caso começando com esse aqui, o transporte e armazenamento de oxigênio, esses dois processos eles são feitos por duas proteínas, a hemoglobina e a mioglobina, e em comum, essas proteínas elas têm um grupo que nós chamamos de grupo M. Esse grupo M ele é constituído por uma molécula de porfirina, um macrociclo de porfirina, que ele é constituído basicamente de 4 anéis pirrólicos com ligações duplas conjugadas. E o grupo M também contém um átomo de ferro, o que é muito importante dizer, no estado de oxidação +2. Conforme a gente vai ver no transcorrer da minha palestra, o estado de oxidação aqui tem uma importância crucial nesses processos de transporte e armazenamento de oxigênio. Esse grupo porfirina ligado ao átomo de ferro, como representado aqui, ele está, a princípio, num plano. Num dos lados do plano, que é o quinto ligante, liga-se uma proteína, cujo primeiro aminoácido é a histidina, e essa proteína é chamada globina. Do outro lado é que se liga a molécula de oxigênio, como aqui representado. Então, qual que é a função dessa proteína globina que está ligada ao átomo central de ferro? Como disse anteriormente, o quinto ligante é o aminoácido histidina, e, curiosamente, se nós fizermos um experimento onde o grupo M sozinho, sem estar ligado à proteína globina, é colocado na presença de oxigênio, sim, haverá ligação ferro-oxigênio, mas o resultado é que o ferro 2+ se oxida a ferro 3+. E aqui tem uma pequena representação desse processo químico. O grupo M sozinho, sem estar ligado à globina, na presença do oxigênio, inicialmente a formação da ligação ferro de oxigênio, molécula de oxigênio, porém, sem essa globina, esse sistema oxigenado se encontra com um outro grupo M e forma uma espécie de mérica, onde o átomo de ferro ele se oxida para ferro 3+. Dando sequência a esse sistema reacional, esse dímero de ferro 3+, ele se quebra e forma uma espécie um tanto quanto exótica, contendo ferro no estado de oxidação 4+. Para quem trabalha nessa área sabe que ferro no estado de oxidação 4+ é extremamente instável. E por isso ele reage com outro grupo M,
ferro 2+, para formar um dímero que nós chamamos de hematina, e o estado de oxidação de ferro é ferro 3+. Então, o grupo M sozinho, sem estar ligado à globina, ele não é estável na presença de oxigênio. Ele rapidamente se decompõe para gerar esse dímero chamado hematina. Outra curiosidade muito interessante é que, mesmo se você considerar apenas os potenciais das semi-reações, a redução do oxigênio e a redução do ferro ligado à hemoglobina, a somatória dessas reações, analisando apenas os potenciais, mostra para você que, na realidade, o oxigênio, a molécula de oxigênio, deveria ser capaz de oxidar ferro 2+. Mas, no entanto, não é isso que acontece. O que acontece na prática com a hemoglobina e a mioglobina é a ligação reversível da molécula de oxigênio ao grupo M. E a diferença entre essas duas espécies, hemoglobina e mioglobina, é justamente a maquinaria proteica que faz com que a hemoglobina seja utilizada basicamente no transporte de oxigênio e a mioglobina seja utilizada no armazenamento de oxigênio nos músculos. Então, resumindo, qual que é a função da globina? Aqui eu tenho uma representação desenovelada, né, da molécula de mioglobina, que essas proteínas, elas empacotam o grupo M. E a formação do dímero hematina, aquele que eu acabei de mostrar anteriormente, ela é evitada e a ligação com a molécula de oxigênio acontece de modo reversível, o que é muito importante. Então, a globina age para modular a ligação com O2, tornando-a reversível, e, de modo bastante impressionante, que pequenas alterações nos aminoácidos na globina podem causar autooxidação, por exemplo, da hemoglobina, levando ao ferro no estado de oxidação 3+, e essa espécie é chamada de metahemoglobina. E, curiosamente, a metahemoglobina não tem capacidade de se ligar à molécula de oxigênio. Ao contrário, ela se liga preferencialmente a moléculas de água. Então, apenas como curiosidade, a metahemoglobina, todo mundo aqui já viu, provavelmente, né? Porque, ao contrário da hemoglobina, a metahemoglobina é marrom e se coordena com água na sexta posição, ao invés da molécula de oxigênio. Então, a gente consegue ver metahemoglobina no sangue seco e carne envelhecida. E os açougues, tentando ludibriar os consumidores, eles utilizam ácido ascórbico para reduzir a metahemoglobina e tornar a carne mais agradável aos olhos. E, também de modo muito importante de ser dito, é que no nosso organismo existe uma enzima, que é a metahemoglobina redutase, que é capaz de converter a metahemoglobina ferro 3+, em hemoglobina, que é a espécie contendo ferro no estado de oxidação +2. Bom, apenas um pequeno histórico a respeito dessas duas proteínas. Elas sempre despertaram a atenção da humanidade devido à sua cor vermelha, né? E foram, por causa disso, as primeiras proteínas a serem cristalizadas em 1849, a terem suas massas determinadas com exatidão, a serem estudadas por ultracentrifugação, a serem associadas com a condição fisiológica com mutações pontuais detectadas e, finalmente, a terem suas estruturas determinadas por raio-x. Essa determinação foi feita por dois pesquisadores, Andrew Kendrill e Max Perutz, em 1959 e 1968.
especialmente com a hemoglobina, teorias de cooperação de transporte de oxigênio, que eu vou entrar em maiores detalhes ainda nessa apresentação, explicam como a hemoglobina funciona e como ela é capaz de pegar o oxigênio nos pulmões e liberá-lo nos músculos. Então, inicialmente, falar um pouquinho sobre a estrutura da mioglobina. A mioglobina, especificamente, ela não está envolvida no transporte de oxigênio. Ela é responsável pelo armazenamento de molécula de oxigênio nos músculos. Tem aqui a estrutura dela com o grupo M, o anel porfirínico, o átomo central de ferro e a cadeia proteica. A mioglobina, ela é uma estrutura aparentemente, aproximadamente esférica, com as seguintes dimensões: 440, 250 picômetros. E, de modo importante de ser dito, ela tem 153 resíduos de aminoácidos na sua cadeia proteica. Desses 153 aminoácidos, 121 estão em hélices. As hélices são chamadas de A até H. O grupo M, ele é rodeado pelas hélices E, F e H, mas não pelas demais. Então, o grupo M está em contato próximo com essas três hélices, E, F e H. E, só também importante passar essa informação, os aminoácidos eles são identificados pela hélice nos quais eles estão localizados, ou pelo seu número absoluto na sequência. Bom, mais detalhes sobre a estrutura da mioglobina. Eu tenho aqui novamente aquela estrutura em fita. Ela é constituída de 75% de hélice alfa. Ela tem um peso molecular de 17.000 Daltons. Ela é um monômero, porque ela contém apenas uma cadeia proteica, diferente da hemoglobina. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. E aqui uma visão um pouco mais, bem mais ampliada da porção do grupo M, que eu estou focando isso porque é aqui que acontece todo esse fenômeno da ligação da molécula de oxigênio. Então eu tenho diretamente ligado ao átomo de ferro uma histidina, um aminoácido histidina na cadeia F. Do outro lado do plano do grupo M, eu tenho um segundo aminoácido proveniente da cadeia E, também histidina. Vocês reparem, então, que desse lado do plano está vazio para ser ligado a uma molécula de oxigênio. A hemoglobina é bem mais complexa do que a mioglobina. A hemoglobina tem um peso molecular de 65.000 Daltons. Ela é constituída de 4 subunidades, 4 cadeias, chamadas de alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2. Como eu disse, a função dela é o transporte de molécula de oxigênio dos pulmões para os músculos. Curiosamente, dentre essas 4 subunidades, essas 4 cadeias, a estrutura alfa 2, beta 2 é muito similar à mioglobina, como mostrado aqui nesse slide. Então vocês podem reparar que a cadeia beta da hemoglobina ela tem uma distribuição de aminoácidos similar à cadeia única da mioglobina. De maneira incrível, o transporte de oxigênio nos animais superiores seria impossível pela difusão simples, porque a solubilidade de oxigênio, da molécula de oxigênio no plasma é excepcionalmente baixa. Porém, quando o oxigênio está ligado à hemoglobina, a concentração da molécula de oxigênio é 0,01 mol por litro, o que é parecido com a concentração da molécula de oxigênio no ar que respiramos. Mais detalhes sobre a hemoglobina. Ela tem também um formato esférico, aproximadamente esférico, com dimensões aqui indicadas e com as 4 subunidades mostradas aqui. Entre cada uma dessas subunidades, alfa e beta, existem interações entre os aminoácidos constituintes dessas cadeias.
Por exemplo, entre a cadeia alfa 2 e beta 2 e alfa 1 e beta 1, existe 35 resíduos de contato entre essas duas cadeias. Alfa 1, beta 2, alfa 2, beta 1, são 19 resíduos de contato. Estou falando isso porque isso é essencial para a compreensão do fenômeno de ligação de oxigênio ao átomo de ferro e, consequente, transporte de oxigênio. É importante dizer que essa estrutura extremamente complexa, onde os grupos M estão representados aqui por esses quadrados pretos, quando o átomo de oxigênio se liga ao grupo M, há uma mudança considerável na conformação desta proteína. Aqui eu tenho como exemplo a estrutura da deoxihemoglobina, que é conhecida como estado T, representada em azul, sem estar ligado ao oxigênio. Quando o oxigênio se liga, que é conhecido como oxihemoglobina ou estado R, as distâncias entre os aminoácidos mudam, porque ligações, interações intramoleculares dentro da cadeia, elas são quebradas e novas são formadas. Então aqui eu tenho uma representação sobre essas duas moléculas, hemoglobina e mioglobina. A mioglobina com sua cadeia única e seu único grupo M, e a hemoglobina com suas 4 cadeias e 4 grupos M. Em si, o fenômeno de ligação de oxigênio ao átomo central de ferro envolve um processo incrivelmente simples e belo. Quando o grupo M, tanto na hemoglobina quanto para a mioglobina, ele não está ligado ao oxigênio, que nós chamamos de estado deoxi. Então, no caso da molécula de hemoglobina, especificamente, que é 4 subunidades, o movimento do átomo de ferro, devido à simples mudança de sua configuração eletrônica, é transmitido para as outras subunidades a partir do aminoácido histidina F8. Então vejam que sistema genial, sistema impressionante. Você consegue fazer movimento e transmiti-lo para todas as demais subunidades a partir da mudança de raio do ferro 2+, paramagnético e diamagnético. Isso não foi provavelmente formado ao acaso. E como é que se dá a transmissão do movimento para as outras cadeias? Como eu tinha dito anteriormente, existem pontos de contato entre as demais cadeias. Os grupos M estão representados aqui por esse círculo, né? Os pontos de contato entre as cadeias alfa 1 e beta 1 são representados aqui por amarelo, alfa 2, beta 1 em azul. Um movimento do átomo de ferro induz mudanças que se alastra por toda a molécula. Especificamente, eu tenho aqui representando a forma deoxi, a forma T, uma interação do tipo ponte de hidrogênio entre 2 resíduos de aminoácidos presentes na cadeia alfa 1 e beta 2, né? Quando há esse movimento do átomo de ferro, essa interação é rompida, a cadeia beta 2 se move em relação à alfa 1 e novas interações são formadas. A gente pode também verificar a mudança na configuração eletrônica do átomo de ferro central, analisando o espectro visível da hemoglobina, tanto na forma oxi, que é representada aqui em vermelho, quanto na forma deoxi, que é representada em azul. Essas absorções nesses comprimentos de ondas específicos indicam transições eletrônicas dos elétrons nos orbitais D. Como a configuração é diferente nos dois estados, isso explica a diferença observada nesse espectro. Bom, em termos práticos, como é que se dá a transferência de oxigênio da hemoglobina para a mioglobina? A molécula de O2, ela deve ser coletada na atmosfera, ou seja, dentro dos pulmões. Essa molécula deve ser transportada e liberada no local correto de um modo eficiente. A hemoglobina,
ela apresenta diferenças em relação à mioglobina no seguinte sentido. Ela tem alta afinidade por O2 nos pulmões, onde ela capta esse O2, e ela tem baixa afinidade por O2 nos músculos. A mioglobina, por sua vez, que está localizada nos músculos, ela já tem alta afinidade por O2 nos músculos, né? Ou, em outras palavras, a hemoglobina vem dos pulmões carregada de oxigênio, nos músculos esse oxigênio é captado pela mioglobina. Explicando isso de maneira bem simples, considerando apenas conceitos fundamentais em química, que são os conceitos de equilíbrio, no caso da mioglobina, a mioglobina ligando-se à molécula de oxigênio, forma a mioglobina oxigenada, mioglobina, desculpa. Tem aqui a constante de equilíbrio, onde a concentração de oxigênio é expressa em termos de pressão parcial de oxigênio. A saturação representa a relação entre a mioglobina oxigenada e a mioglobina total. Fazendo arranjos matemáticos, a gente chega na expressão de que a saturação é dependente da pressão parcial de oxigênio. Outro conceito importante para se entender como funcionam essas moléculas é o conceito de P50. É a pressão parcial de O2, molécula de oxigênio, quando a saturação é metade. Em outras palavras, quando metade está na forma oxigenada e metade na forma livre. Fazendo novamente pequenos ajustes matemáticos, transformações, a gente chega que a saturação é função da pressão parcial de oxigênio e P50 é uma constante. O que esse valor de P50 tem a nos dizer? Se eu fizer um gráfico do YO2, a saturação de oxigênio, em função da pressão parcial do oxigênio para a mioglobina, essa gráfico, essa linha preta aqui que eu estou mostrando com laser, eu posso chegar facilmente a algumas conclusões. O valor de P50 para a mioglobina é 2,8 torr, é muito baixo. Ou seja, mioglobina já está 50% oxigenada numa pressão muito pequena, né? E mais importante, aqui essa linha tracejada mostra a pressão do sangue venoso típico, e essa aqui da pressão, a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial. Reparem que, em termos de saturação, a diferença é muito pequena, né? Dentro das faixas normais de concentração, no sangue arterial, a saturação de mioglobina é 0,97 e no sangue venoso é 0,91. Então, a mioglobina, mesmo em pressões muito baixas, ela está quase que completamente oxigenada. E o que acontece com a hemoglobina? As 4 subunidades da hemoglobina competem de modo independente pela primeira molécula de oxigênio. Como eu expliquei para vocês, quando o primeiro oxigênio se liga à molécula de hemoglobina, a mudança de conformação é transmitida para as outras subunidades. As outras subunidades, então, ficam prontas para receber novas moléculas de O2. Isso é o efeito cooperativo. Quanto mais oxigênio a hemoglobina aceita, mais o próximo oxigênio se insere com muito maior facilidade. Então, o quarto O2, a quarta molécula de oxigênio, liga-se à hemoglobina 100 vezes mais rápido que o primeiro. Então, o contrário também é válido. Quando eu estou num sistema com baixa pressão parcial de oxigênio, para retirar o primeiro oxigênio é difícil. Os demais são bem mais fáceis de serem removidos. Eu tenho aqui uma analogia que mostra esse efeito cooperativo de remoção de oxigênio da hemoglobina totalmente oxigenada. Eu tenho aqui 4 selos representando 4 oxigênios ligados nas subunidades da hemoglobina. Para que eu remova o primeiro selo é mais difícil, porque eu tenho que destacar 2 lados desse sistema, aqui e aqui.
para remover o próximo selo, o próximo oxigênio, já é mais fácil. Basta eu destacar esse lado. Para remover o terceiro oxigênio também é fácil, basta eu destacar um lado. O quarto oxigênio sai facilmente, porque ele já não está mais ligado com ninguém. Assim é que acontece com a liberação de oxigênio pela hemoglobina nos músculos, onde a pressão parcial de oxigênio é muito baixa. Então, fazendo um tratamento matemático muito similar ao que foi feito anteriormente, considerando constantes de equilíbrio, rearranjos matemáticos, a gente obtém também um gráfico do Y, da saturação da hemoglobina, em função da pressão parcial de oxigênio. Aqui eu mantenho a hemoglobina. Reparem que o formato da curva da hemoglobina é diferente. Eu tenho a pressão, esses pontos representando a pressão venosa e a pressão arterial. E aqui eu posso tirar algumas conclusões bastante interessantes, importantes na realidade, né? A fração de saturação da hemoglobina a 100 torr, ao nível dos pulmões, é 0,95. Significa que ela está 95% saturada com oxigênio. Ao nível venoso, nos músculos, a saturação cai para 0,55. Há uma variação na saturação de molécula de oxigênio de 0,4. Lembrem que a mioglobina era muito diferente esse comportamento, né? Então, a hemoglobina libera oxigênio mais facilmente que mioglobina nos músculos. Resumindo, na presença de pouco oxigênio, a hemoglobina tende a liberar O2. Na presença de muito oxigênio, a hemoglobina tende a se ligar com O2. Isso acontece nos pulmões e a primeira situação acontece nos músculos. Finalmente, falar um pouquinho sobre o efeito Bohr. O efeito Bohr relaciona como o pH afeta esse equilíbrio de ligação da molécula de oxigênio na hemoglobina. Para cada cada molécula de oxigênio que se liga à hemoglobina, há a liberação de uma determinada quantidade de H+. Então, esse equilíbrio indica o seguinte: maiores valores de pH, meio mais básico, concentração de H+ pequena. O2 se liga mais fortemente à hemoglobina, equilíbrio deslocado para a direita. Para menores valores de pH, concentração de H+ mais elevada, equilíbrio se desloca para a esquerda, liberação mais fácil de O2 pela hemoglobina. Então, por que isso é importante? Aqui eu tenho um gráfico de como a saturação da hemoglobina varia com a pressão parcial de oxigênio. pH 7,6, 7,4 e 7,2. Aumento do pH, 7,6 por exemplo, P50 diminui, né? P50 diminui esse valor de pressão parcial de oxigênio e aumenta a ligação com o oxigênio. O efeito contrário é obtido quando o pH diminui. Por que isso é importante? Para situações de extremo esforço físico, há necessidade de grande consumo de oxigênio. Nessa situação, CO2 é liberado. CO2 liberado reage com água, e essa é uma reação química bastante comum, né? Há a formação de H+, o pH diminui, e quando o pH diminui, a ligação da hemoglobina com o oxigênio diminui, liberando o O2. Ou seja, é um sistema tão perfeito que ele é planejado para fazer um ajuste fino da necessidade de oxigênio de acordo com a demanda, o seu esforço físico, em últimas palavras. Bom, então, para encerrar, algumas conclusões. O transporte de O2 no processo de respiração, ele é baseado num conceito extremamente simples, porém genial, né? É a mudança de configuração eletrônica do cátion ferro 2+, para magnético, para diamagnético. É um sistema engenhoso, é uma fantástica engenharia nanomolecular.
É impossível imaginar um sistema como esse tendo sido formado ao acaso. Então essa é a minha próxima pergunta. Qual a probabilidade desse sistema ter surgido ao acaso? Está aqui, essa é a minha opinião. Não fiz cálculo nenhum, né? É impossível, né? Imagina, qualquer outro cátion, que no lugar do ferro 2+, não teria essas propriedades. Bom, o meu tempo já terminou, eu teria que falar da química da visão, mas eu vou pular. É um assunto realmente que eu estou cada vez mais ficando apaixonado e às vezes eu não controlo o tempo gasto. Eu gostaria de agradecer ao professor Marcos Nogueira Eberlin pelo convite, né, que me foi feito para fazer essa palestra. E o professor Helmut, que é meu companheiro de sala, que nós temos altas discussões sobre esses sistemas bioquímicos, que na realidade me inspirou no assunto do transporte de oxigênio para fazer essa palestra. Okay? E para encerrar, eu gostaria de agradecer pela sua assistência. Muito obrigado.